Sempre achei curioso como as pessoas esperam que o sucesso venha de algo grandioso, como se existisse um momento mágico capaz de mudar tudo de uma vez. Mas olhando para a minha própria trajetória, percebo que nada aconteceu em saltos cinematográficos. Tudo começou com hábitos quase invisíveis, pequenas ações que, repetidas com intensidade, acabaram moldando empresas inteiras, foguetes inteiros, versões inteiras de mim mesmo. São esses detalhes silenciosos que carregam um poder que poucos percebem. No início, eu também acreditava que precisava de uma grande ideia para transformar minha vida. Depois percebi que a grande ideia não vale nada sem pequenos comportamentos consistentes. E quando entendi isso, comecei a construir minha rotina como quem projeta um motor. Cada hábito precisava gerar movimento, eliminar atrito, reduzir desperdício. Foi assim que, sem perceber, comecei a acelerar minha própria trajetória. A verdade é que ninguém fala sobre o peso desses hábitos, porque eles parecem simples demais. Mas simplicidade é exatamente o que torna a mudança rápida. Lembrando que se você deseja descobrir o que te prende na pobreza, deixamos um teste rápido e gratuito na descrição que pode te ajudar com isso. Enquanto muitos acumulam complexidade, eu comecei a remover. Enquanto muitos esperam motivação, eu comecei a agir mesmo sem ela. E quando a simplicidade encontrou consistência, o sucesso deixou de ser um desejo distante e virou uma consequência natural do ritmo que eu escolhi viver. Esses hábitos não nasceram de livros. Nasceram de desespero, de fracassos públicos, de tentar construir coisas que, em teoria, não deveriam funcionar. Cada um deles carregou um pedaço do meu caos, um pedaço dos meus erros, e, ao mesmo tempo, abriu caminhos que eu jamais teria encontrado se dependesse apenas de inspiração. Hábitos simples criam estruturas poderosas, quase inevitáveis. E é exatamente isso que quero revelar. A engenharia interna que me permitiu transformar dias comuns em avanços extraordinários. Porque quando você aprende a projetar seus próprios hábitos, o sucesso deixa de ser uma promessa distante e se torna algo que se aproxima mais rápido do que você imagina. Sempre percebi que a maioria das pessoas trata problemas como obstáculos permanentes, mas eu sempre os vi como matéria-prima. Esse hábito nasceu quando eu ainda era criança na África do Sul, desmontando computadores velhos e percebendo que cada trava escondia uma solução esperando ser construída. Carreguei isso comigo para a vida adulta. E hoje percebo que foi essa mentalidade que me salvou nos momentos mais críticos, quando tudo parecia impossível. Quando cheguei no ponto em que precisava decidir se a SpaceX continuaria existindo, não tive tempo para lamentar. Transformei medo em protótipo, dúvida em cálculo e incerteza em ação. Foi quase instintivo. Percebi que, se eu não desse forma ao problema imediatamente, ele engoliria minha coragem. E esse hábito acabou moldando minha forma de pensar. Problemas não me paralisam porque eu os coloco para trabalhar a meu favor. Eu sempre começo criando algo pequeno, mesmo que ridículo. Às vezes é um desenho rápido no papel. Às vezes é uma equação. Às vezes é uma parte de um sistema. O importante é tirar o problema do mundo abstrato e trazê-lo para um lugar onde eu possa tocá-lo. Quando faço isso, ele perde força. Lembro de quantas vezes fiz isso na Tesla, reduzindo uma crise gigantesca a um conjunto de microtarefas que podiam ser atacadas em sequência. Esse hábito também me deu uma resistência emocional que, honestamente, eu não sabia que tinha. Porque quando você se acostuma a agir rápido, não sobra muito espaço para se vitimizar. A ação vira uma espécie de remédio silencioso, e a sensação de progresso, mesmo mínima, me coloca de volta no jogo. Nunca precisei de motivação quando tinha movimento, mesmo que fosse pequeno. E enquanto fui aprimorando isso, percebi que a maneira como inicio meu dia influencia profundamente essa capacidade. Existe uma pergunta silenciosa que faço a mim mesmo antes de qualquer decisão, e ela define o ritmo de tudo. É ela que me empurra para o próximo hábito, que se tornou um dos motores da minha produtividade.
Acordar nunca foi algo simples para mim. Já passei por fases em que abrir os olhos parecia um ato de guerra contra o cansaço acumulado. Mas com o tempo, percebi que o que realmente definia meu dia não era a disposição física, e sim o primeiro pensamento que eu alimentava. Foi aí que criei um hábito estranho, quase íntimo. Ao acordar, faço uma pergunta silenciosa que dirige todo o meu foco. Ela não é motivacional, é operacional. Essa pergunta sempre gira em torno de impacto. Não impacto grandioso, mas impacto imediato. Algo como: qual é a única ação de hoje que altera o futuro de maneira desproporcional? Quando coloco isso na minha mente antes mesmo de levantar, meu cérebro começa a trabalhar como um engenheiro ajustando um sistema para a eficiência máxima. O caos ao redor perde relevância e o dia ganha uma espécie de direção invisível. Esse hábito nasceu em um momento de exaustão profunda, durante uma fase crítica na Tesla, quando o cronograma nos pressionava por todos os lados. Eu estava tentando resolver dezenas de problemas ao mesmo tempo e falhando miseravelmente. Foi quando percebi que precisava de um norte simples, algo capaz de cortar o ruído e recuperar o controle. Essa pergunta passou a ser meu filtro diário, minha bússola. Ela também reduz minha ansiedade. Quando defino o ponto focal do dia, não importa o tamanho dos outros problemas, eles ficam menores. É como se eu tivesse encontrado um jeito de reorganizar mentalmente a gravidade ao meu redor. A mente aguenta muito mais quando carrega uma direção clara e apenas um peso principal. A partir daí, tudo parece mais executável, mais leve. E o mais curioso é que essa pequena prática se conectou diretamente a outro hábito que mudou drasticamente minhas empresas e minha vida: simplificar até doer. Porque quando você sabe onde está o impacto do dia, começa naturalmente a cortar o excesso. E é exatamente essa mentalidade de redução radical que abre caminho para o próximo tópico. Percebi ao longo dos anos que a complexidade é uma armadilha elegante. Ela dá a falsa sensação de sofisticação, quando na verdade esconde problemas que poderiam ser resolvidos com muito menos esforço. Sempre que me vejo travado, paro e pergunto internamente: o que pode ser removido? Não o que pode ser melhorado. O que pode desaparecer. Esse tipo de simplificação dói, porque exige abrir mão de coisas das quais você gosta, mas que não servem ao propósito. Aprendi essa lição observando foguetes. Quanto mais simples o sistema, menor a chance de falha, maior a eficiência, mais fácil escalar. E percebi que a vida funciona da mesma forma. Portanto, comecei a aplicar essa filosofia em tudo: processos, projetos, reuniões, decisões e até relacionamentos profissionais. Quando removo camadas desnecessárias, a realidade aparece nua, e é exatamente aí que o progresso acelera. Lembro de uma época na Tesla em que estávamos travados por causa de um processo de produção engessado. Havia dezenas de etapas que, teoricamente, tornavam tudo mais seguro. Na prática, só atrasavam. Quando cortei a maior parte dessas etapas, a linha avançou de um jeito quase chocante. Esse tipo de clareza só vem quando você aceita encarar que menos não é só mais. Menos é velocidade. Mas simplificar exige coragem emocional. Porque simplificar significa assumir responsabilidade total pelo resultado. Não há mais desculpas, nem proteção, nem colchão de segurança. Quando você tira o excesso, sobra apenas a verdade. E é essa verdade que te força a agir de forma mais precisa, mais rápida e mais consciente. A simplicidade revela fraquezas, mas também cria espaço para a força real crescer. E com o tempo, percebi que essa redução contínua não afeta apenas sistemas externos. Ela transforma meu próprio comportamento. Me tornei mais atento às microdecisões do dia, que antes passavam despercebidas. Foi aí que percebi algo que mudou meu ritmo completamente. Pequenos ajustes diários criam resultados gigantes em poucas semanas. E é exatamente essa percepção que me leva ao próximo ponto. Sempre me impressionou como as pessoas subestimam o impacto das pequenas escolhas. Elas acreditam que o sucesso
nasce de grandes momentos, quando na verdade ele é construído em decisões tão discretas que quase ninguém percebe. Eu aprendi isso durante os períodos mais caóticos da Tesla e da SpaceX, quando tudo parecia fora de controle. Foi ali que descobri que, se eu controlasse o microscópico, o macroscópico começava a responder. Passei a observar meus dias como um engenheiro observa um sistema dinâmico. Cada ação, por menor que fosse, carregava um efeito cascata. A forma como eu respondia a um e-mail, o tempo que eu gastava em uma tarefa específica, o minuto que eu decidia começar algo, tudo influenciava o rendimento da equipe e o ritmo do projeto. E perceber isso me deu uma sensação estranha de poder. Controlar o pequeno era acelerar o grande. Por isso desenvolvi um hábito curioso. Quando estou diante de duas escolhas, escolho a que reduz atrito. Não a mais confortável, mas a que mantém o fluxo em movimento. É como manter uma nave em órbita. Quanto menos resistência, mais energia sobra para avançar. Pequenas decisões alinhadas criam uma espécie de rota automática rumo ao progresso. Não é glamour, é consistência estratégica. Esse hábito também me ensinou algo sobre comportamento humano. Percebi que, quando você se compromete com avanços diários minúsculos, o cérebro para de esperar por motivação. Ele entra em modo de execução, e quando percebe, você já está semanas à frente do ponto onde imaginava estar. Isso aconteceu quando precisei reestruturar processos inteiros em tempos absurdamente curtos. Não fiz isso com grandes gestos, mas com microajustes constantes. E conforme fui aprofundando esse modo de operar, percebi que essas microdecisões só funcionam quando estou disposto a questionar minhas próprias certezas. Porque nada acelera tanto quanto revisar o que você acredita ser verdade. E é exatamente esse hábito mental, talvez um dos mais importantes da minha vida, que abre caminho para o próximo tópico. Sempre tive a sensação de que o maior risco não era errar, mas acreditar que eu estava certo demais. Toda vez que alguém tem convicções rígidas demais, eu vejo uma bomba relógio intelectual pronta para explodir. Por isso desenvolvi um hábito que no começo parecia desconfortável: questionar minhas próprias certezas todos os dias. Não por insegurança, mas por sobrevivência. A estagnação começa quando a mente para de duvidar. Esse hábito ficou evidente durante os primeiros lançamentos da SpaceX. Eu acreditava firmemente que certos cálculos estavam perfeitos, até perceber que minha confiança estava atrasando a solução. Quando comecei a desafiar minhas próprias conclusões, descobri falhas escondidas que ninguém tinha visto. Percebi que duvidar de mim mesmo não diminuía minha inteligência, expandia meus horizontes. Era como atualizar meu próprio software mental. Com o tempo, isso se tornou parte da minha rotina. Sempre que tenho uma ideia forte, passo alguns minutos tentando destruí-la. Busco alternativas, cenários contrários, justificativas melhores. Às vezes descubro que estava completamente errado. Outras vezes reforço minha convicção original, mas em ambos os casos ganho clareza. Esse ciclo de autodesconstrução me impede de ficar preso em caminhos antigos enquanto o mundo muda em velocidade absurda. Esse hábito também me ajudou a lidar com o ego, esse adversário silencioso que tenta nos convencer de que já sabemos o suficiente. O ego adora zonas de conforto, mas a inovação nasce justamente na zona de atrito entre dúvida e curiosidade. Quando aceito que posso estar errado, me torno mais rápido, mais flexível e mais criativo. É um processo desconfortável, mas libertador. E quanto mais pratico isso, mais fácil se torna cortar o que não importa. Quando você testa suas crenças diariamente, descobre que 90% do que te ocupa é irrelevante. E é nessa eliminação contínua que encontro a base do próximo hábito. Talvez um dos mais poderosos para quem quer construir sucesso rápido. Ignorar tudo o que não move o futuro. Com o tempo, aprendi que a maior parte da energia que perdemos não vai para grandes problemas, mas para distrações minúsculas que se acumulam até nos drenar por completo.
Esse desgaste silencioso quase me tirou do eixo em momentos críticos, especialmente quando estava tentando manter a Tesla viva enquanto a SpaceX lutava para não explodir, literalmente. Foi aí que percebi que ignorar não era falta de atenção, era autodefesa estratégica. Passei a tratar minha atenção como um recurso de alta precisão. Tudo que não contribuía diretamente para o futuro que eu queria construir precisava ser descartado. E isso incluía opiniões externas, conflitos pequenos, ruídos de mídia, conversas irrelevantes e até detalhes técnicos que não moviam a agulha. Cada coisa que eu deixava de lado me devolvia uma fatia de energia mental que eu podia redirecionar para problemas reais. Esse hábito me libertou de uma prisão que eu nem percebia que existia. A obrigação social de responder a tudo, acompanhar tudo, entender tudo. Não preciso. E nunca precisei. Quando eliminei essa pressão invisível, minha produtividade praticamente dobrou. De repente, eu tinha espaço interno para pensar com profundidade, enxergar padrões, conectar ideias que antes estavam enterradas em camadas de ruído. Um exemplo claro disso foi quando parei de acompanhar métricas públicas obsessivamente. Elas estavam moldando minhas decisões de forma inconsciente, empurrando meus projetos para caminhos que agradavam espectadores, mas traíam a lógica técnica. Quando desapeguei disso, recuperei minha autonomia mental. Voltei a construir coisas baseadas em engenharia, não em expectativas sociais. E o mais interessante é que quando você aprende a ignorar o que não importa, sua energia começa a ficar mais estável. Menos oscilação emocional, menos distração, menos desgaste. A idade se torna combustível para um hábito essencial para qualquer pessoa que opera em alta velocidade. Manter energia alta, mesmo quando tudo ao redor ameaça te derrubar. E é exatamente sobre isso que vem o próximo tópico. Sempre digo que construir coisas grandes exige mais do que genialidade. Exige energia. Não aquela energia física óbvia, mas uma espécie de combustão interna que mantém a mente acesa quando tudo ao redor está tentando te apagar. Eu não nasci com isso. Eu construí. E precisei construir rápido, porque dirigir empresas como Tesla e SpaceX ao mesmo tempo é como pilotar 2 foguetes enquanto o chão desaba. Meu ritual começa com algo simples: reduzir fricção logo cedo. Se eu acordo e tenho que pensar em detalhes desnecessários, já perco combustível antes de começar. Então deixo tudo o mais padronizado possível. Roupas, rotinas, blocos de horários, até meus lanches. Não é minimalismo estiloso. É simplesmente uma forma de preservar energia cognitiva para decisões que realmente importam. Outra coisa que me ajuda é a respiração deliberada nos momentos de sobrecarga. Não sou do tipo espiritualista, mas aprendi que alguns minutos respirando profundamente reorganizam meu sistema como um reset rápido. Fiz isso inúmeras vezes em reuniões tensas, lançamentos críticos e momentos em que tudo parecia estar desmoronando. É impressionante como algo tão simples pode segurar toneladas de pressão. Também tenho um hábito curioso. Quando sinto minha energia mental caindo, mudo de ambiente imediatamente. Caminho pela fábrica, entro no chão de produção, toco nos materiais, converso rápido com engenheiros. O movimento físico reacende meu foco de um jeito quase automático. É como atualizar o software interno com estímulos reais. A energia volta porque a mente encontra contexto. E claro, existe a parte mais invisível, a constância. Energia só se sustenta quando você constrói hábitos que se acumulam ao longo do tempo. Pequenas práticas repetidas com disciplina criam reservas internas que o caos não consegue destruir. E foi exatamente essa constância, mesmo eu sendo naturalmente impulsivo, que virou uma vantagem injusta para mim. É ela que me leva ao próximo tópico. Sempre fui uma pessoa movida por impulsos. Ideias surgem como explosões e, por muito tempo, acreditei que isso era suficiente para me levar adiante. Mas descobri, da forma mais dura possível, que impulso sem constância vira caos.
Foi quando percebi que, se eu quisesse realmente construir coisas que sobrevivem ao tempo, precisava transformar disciplina em algo quase automático. Um sistema que funcionasse mesmo quando minha cabeça estivesse no limite. A constância entrou na minha vida como um experimento. Comecei testando pequenas repetições diárias, quase imperceptíveis, para ver se conseguia manter uma linha contínua de progresso. Nada grandioso. Revisar um processo, ajustar um cálculo, checar um protótipo, responder apenas às mensagens essenciais. Essa repetição criou um efeito curioso. O progresso deixou de oscilar. Parecia que mesmo nos meus piores dias, eu avançava 1 centímetro. Com o tempo, essa constância virou uma espécie de multiplicador silencioso. Enquanto outros precisavam de motivação ou inspiração para agir, eu já tinha construído um trilho. Não importava se eu estava cansado, frustrado ou distraído, o sistema já existia. Isso me deu uma vantagem injusta. A competição se movia em picos. Eu me movia em linha crescente. Pequena, mas ininterrupta. Claro que isso exigiu lidar com minha própria impulsividade. Precisei reconhecer que meu entusiasmo podia ser um vilão disfarçado, empurrando-me para novos projetos antes de finalizar os anteriores. Foi aí que os hábitos estruturais entraram como âncoras. Eles seguravam meu ritmo, impedindo que eu abandonasse algo no meio simplesmente porque uma ideia mais brilhante apareceu. Constância é uma forma de respeito com o futuro. E, à medida que esse ritmo se tornou parte do meu modo de operar, percebi algo ainda mais profundo. Constância só funciona quando você pensa em longo prazo. Mas agir em longo prazo não significa mover-se devagar. Significa alinhar décadas de visão com horas de execução. E é exatamente essa lógica, talvez meu hábito mais poderoso, que se revela no próximo e último tópico. Uma das maiores viradas da minha vida aconteceu quando percebi que pensar grande não bastava. Eu precisava pensar longo. Décadas. Sempre enxerguei o futuro como algo que pode ser puxado para o presente se você agir rápido o suficiente. Mas essa combinação entre visão distante e execução imediata não veio naturalmente. Foi um hábito treinado, lapidado entre fracassos públicos, prazos impossíveis e a sensação constante de que eu estava sempre 10 passos atrás do que queria construir. Quando penso em décadas, minha mente fica mais leve. Os problemas que parecem gigantes no hoje se tornam pequenos em um horizonte de 20 anos. Isso muda completamente a forma como eu tomo decisões. Não preciso do resultado perfeito agora. Preciso do movimento certo. Essa perspectiva longa elimina a ansiedade, reduz pressão e me dá coragem para assumir riscos que a maioria considera insanos. Afinal, quando seu plano leva décadas, um erro vira apenas um ajuste no caminho. Ao mesmo tempo, agir em horas me impede de cair na armadilha da espera eterna. Já vi muita gente com visões brilhantes que nunca saíram do papel porque estavam sempre planejando demais. Eu faço o contrário. Transformo a visão de décadas em uma lista pequena de ações que posso executar hoje, antes que o dia termine. Essa prática cria um ritmo quase implacável, como se eu estivesse constantemente comprimindo o futuro em blocos de tempo minúsculos. Esse hábito também muda como eu enxergo urgência. Não é sobre correr sem direção. É sobre respeitar o tempo como um parceiro poderosíssimo. Quando ajo rápido, percebo que portas se abrem que jamais estariam lá se eu esperasse pelo momento ideal. A velocidade cria oportunidades que só existem para quem se move. E essa soma de visão distante com ação imediata se tornou meu motor mais confiável. E enquanto pratico isso diariamente, percebo que todos os outros hábitos que compartilhei até aqui existem para sustentar esse único princípio. Construir o futuro como quem monta um foguete. Visão de longo alcance, mas parafuso apertado agora. E é exatamente esse espírito que me leva à introdução desse roteiro, onde tudo começa a ganhar forma para quem está disposto a escutar. Se existe uma ideia que resume tudo o que compartilhei, é aquela que sempre repito silenciosamente para mim mesmo.
pensar em décadas, agir em horas. Essa frase carrega o espírito de todos os hábitos que moldaram minha trajetória. Ela lembra que simplicidade, constância e velocidade não são detalhes. São a estrutura que sustenta qualquer futuro que você queira construir. Cada hábito que descrevi não nasceu do conforto, mas da necessidade de continuar avançando, mesmo quando tudo parecia desmoronar. E no final, percebi que o sucesso rápido não é uma promessa, mas o efeito acumulado de escolhas pequenas, feitas com compromisso absoluto. É um sistema que você constrói por dentro, até que o mundo não consiga mais ignorar por fora. Se alguém quiser levar algo deste roteiro, que leve essa frase. Que comente essa frase. Porque, de todas as verdades que já descobri, essa é a que mais mudou a minha vida. Termino lembrando apenas disso. O futuro recompensa quem o constrói antes do tempo.